Após a obra finalizada, é hora de se pensar na regularização do imóvel. Como é que se define o momento exato que uma obra acabou? Quando que a construção de um prédio ou de uma casa pode ser declarada finalizada e, portanto, será habitada? Essas perguntas são muito importantes para quem investe em imóveis. Se você perguntar para um operador do mercado imobiliário, terá várias respostas possíveis e até curiosas. Alguns podem dizer que a obra nunca termina. Sempre tem um ajuste a ser feito, uma atualização, uma repaginada. Outros vão falar que só acontece com a entrega das chaves ao proprietário e a finalização do pagamento. Já para a prefeitura, a obra só termina com a emissão do habite ou certificado de conclusão de obras. Essas respostas são todas válidas, porém é sobre essa última que nós vamos falar hoje. O habite visa atestar que a edificação foi construída ou reformada de acordo com as exigências legais e está pronta para ser habitada. É uma garantia de que a construção seguiu corretamente o projeto e está de acordo com a legislação referente ao Código de Obras, Código Sanitário, Lei de Uso e Ocupação do Solo, zoneamento. Refere-se diretamente à segurança dos futuros moradores. Essa fiscalização ou aprovação pública pela prefeitura evita problemas como a de espertinhos que aprovam 50 metros, mas acabam construindo 100 metros quadrados. Também evita que alguns indivíduos, por exemplo, aprovam um projeto com um engenheiro que é seu colega, que não faz nenhuma visita e acaba que os pedreiros constroem obras completamente insalubres, com falta de janelas que garantam um mínimo de insolação, de ventilação. Então, nesse sentido, Reginaldo, como que funciona o procedimento para regularizar uma construção aqui em Presidente Prudente? Bastante simples, Bruna. Como você disse, depois que a prefeitura expede o habite-se, né? Então, habite-se significa que o imóvel está em condições de ser habitado. Então, o proprietário, né, ou o profissional, que pode ser o arquiteto ou o engenheiro, ele, de posse desse habite-se, ele precisa providenciar junto à Receita Federal o recolhimento das contribuições previdenciárias referente à mão de obra assalariada da edificação. Ou seja, no curso da obra teve funcionários registrados e esses funcionários, obviamente, o proprietário tem que recolher as contribuições em favor do fisco. Se ele fez todo o recolhimento no decorrer da obra, então basta que ele procure a Receita Federal vai verificar o montante recolhido, se ele foi total, já expede a certidão negativa de débitos. Caso esse recolhimento tenha sido parcial, então a Receita vai expedir uma guia complementar para que seja feito o pagamento. Depois de quitado as contribuições junto ao fisco, a Receita expede esse documento que chama Certidão Negativa de Débitos. Muitos conhecem como CND do INSS, né? Antigamente essas contribuições eram administradas pelo INSS, mas já são administradas pela Receita Federal. Então o proprietário, de posse do habite-se, de posse também dessa CND, ele tem que inclusive juntar a certidão negativa de débitos da prefeitura. Com esses documentos ele leva até o cartório de registro de imóveis, o cartório onde está registrada a propriedade dele, e lá chegando ele vai firmar um requerimento. Nesse requerimento ele vai pedir ao registrador que se proceda na matrícula do imóvel dele a averbação da construção. Averbar nada mais é do que lançar lá na frente do registro do imóvel dele que nesse terreno passou a existir uma construção. E como é que é feito isso? Nesse requerimento, pode o proprietário, caso queira, atribuir um valor para essa obra. Normalmente é o valor que ele despendeu durante a execução dessa obra, ou o valor que ele vai declarar para a Receita Federal. Então, nesse requerimento, ele conseguindo esse valor, o cartório procede ao ato de averbação, vai constar na averbação qual foi o valor estimado pela obra, e terminado esse ato de averbação, ele está com a propriedade dele regularizada perante o registro de imóveis, portanto vai estar averbada na matrícula da propriedade dele. E ele pode utilizar depois, inclusive, essa matrícula já com averbação para poder instruir a declaração do imposto de renda dele relativa aos investimentos realizados.
Então, pessoal, ocupar um imóvel sem o habite é uma situação irregular e pode gerar uma multa para o proprietário. A falta do habite impede, como o Reginaldo disse, a averbação na matrícula da construção da obra. E neste caso, acaba gerando uma desvalorização do imóvel, porque a transmissão no registro de imóveis só poderá ser feita do terreno.